Oi pessoal, tudo bem? Continuando a série de vídeos da Lei Complementar número 3.610 comentada, essa lei contém medidas de polícia administrativa. No vídeo anterior foi comentado os artigos 65 ao 103. Nesse vídeo vamos continuar a partir do artigo 104. E antes disso, não se esqueça, se gostar desse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta. Deixe aqui embaixo o seu comentário se esses vídeos estão ajudando você. Vamos à leitura dos artigos. Artigo 104. São direitos dos permissionários. Primeiro, indicar o seu substituto mediante a comunicado ao Sindicato dos Vendedores de Jornais e Revistas do Piauí na hipótese da ausência por férias, licença ou motivo justificado. Colocar cartazes em molduras acrílicos na parte traseira da banca ou em um de seus lados de interesse educativo, cultural, artístico, sem qualquer exclusividade ou fornecimento, ao anunciantes, mediante a prévia autorização de permissionante, observada ainda as exigências de ordem legal, tributária a que estiver sujeita a essa forma de publicidade, podendo a multiplicidade ocupar 20% do espaço da banca para divulgar informações educativas, turísticas e culturais. Quarto, colocar luminosos indicativos apenas na parte superior da banca, atendendo aos padrões legais e após o pagamento da respectiva taxa. Artigo 105. São obrigações do permissionário. Primeiro, observar o fiel cumprimento do contrato, observando as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da permissão, obedecendo ainda às leis, decretos e regulamentos que tratam da permissão do uso da área pública. Segundo, ser a única responsável perante os terceiros pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso do material, eximindo-se o permissionante de quaisquer reclamações ou indenizações na vigência do contrato. Terceiro, ser o único responsável pelos danos materiais ou pessoais causados aos empregados ou terceiros. Quarto, estar regularmente registrado junto à Prefeitura Municipal, bem como os seus empregados, devendo ser apresentados, além da prova da permissão de uso, os respectivos documentos de identificação. 5. Fixar em local visível a licença para instalação e funcionamento da banca. 6. Ser responsável pelo uso da área, inclusive conservando o local e a área adjacente em boas condições de higiene e limpeza. 7. Manter indicativo de local de acordo com as normas estabelecidas, mediante a pagamento de taxas, acidentes, não sendo permitido outra espécie de publicidade na área concedida, a não ser o que já foi permitido. Oitavo, apresentar um bom aspecto estético, de acordo com os padrões previamente aprovados. Não pode haver nada que esteja em desacordo com o que foi previamente aprovado pela administração pública. Nono, ocupar exclusivamente o lugar destinado pelo permissionante. O permissionante não pode alterar o local ou aumentar o local ou fazer alguma alteração no que já foi aprovado. 10. Não prejudicar o trânsito livre dos passageiros. A banca não pode atrapalhar o trânsito dos passageiros
no local que esteja trabalhando. 11º, não prejudicar a visibilidade de condutores de veículos quando instalados nas intersecções de vias, conforme prévia autorização da prefeitura. Aí ele continua a colocar obrigações ao permissionário, que ele não pode prejudicar a visibilidade de condutores, nessas condições do artigo 11º. Artigo 106. É vedado ao permissionário: primeiro, expor propaganda referente a material pornográfico. Muita atenção nesse artigo 106. Segundo, distribuir e expor, vender ou trocar qualquer material não aprovado pelo permissionante. Terceiro, vender a menores ou violar invólucros de publicações nocivas ou atentatórias à moral. Quarto, utilizar árvores, postes, caixotes, tábuas, encerrados, toldos, abas ou laterais para aumentar a banca, excluída aquelas que servem de proteção contra intempéries. Mais uma vez, não é vedado a alteração da banca. 5. Transferir a atividade a terceiros sem prévia autorização. 6. Ocupar passeios, muros ou paredes com exposição de mercadorias. 7. Alugar o ponto a terceiros. Não é possível fazer essa transferência para outra pessoa, para um terceiro, sem autorização. 8. Conservar o material inflamável ou explosivo, caso esteja em suas mãos. 9. Retirar as áreas de trânsito ou de circulação detritos ou mercadorias avariadas. 10. Portar qualquer espécie de arma, proibido. 11º, fazer uso de bebidas alcoólicas durante os horários de funcionamento. 12º, realizar quaisquer mudanças ou reformas na área objeto de contrato sem o prévio consentimento por escrito da permissionante. 13º, exibir ou depositar as publicações no solo ou em caixotes. 14º, aumentar ou modificar o modelo da banca aprovado pelo permissionante. Mais uma vez, uma ênfase na modificação da banca, do modelo da banca, nesse artigo. 15º, mudar o local da instalação da banca sem prévia autorização. Muito atento para esses artigos de modificação da banca. 16º, instalar mesas, cadeiras ou qualquer outro meio físico para desenvolver atividades afins nas áreas objeto da permissão. Se uma atividade for aprovada, não é possível realizar outra atividade afim naquele local. Parágrafo 1º. A permissionária não pode, em qualquer título, ceder, no todo ou em parte, a área objeto da presente permissão, nem alugar ou subalocar a terceiros, nem transferir sob pena de rescisão do contrato, consequentemente sua exclusão do referido estabelecimento comercial. Então, vamos ficar atentos para as eventuais vedações, que podem ser apenadas com rescisão e exclusão do permissionário. Parágrafo 2º. A inobservância ou descumprimento de quaisquer das cláusulas por parte do permissionário implica na rescisão do contrato, não cabendo ao permissionário qualquer direito à indenização ou ressarcimento por benfeitorias realizadas no local da banca. Então,
ele pode ser apenado com rescisão do contrato. E nesses casos não cabe indenização ou ressarcimento. Parágrafo 3º. A mesma sanção deve ser aplicada àquele que desistir em favor de terceiros com objetivo de lucro. Outra aplicação, outra vedação, aqui no parágrafo 3º. A desistência em favor de terceiros, com objetivo de lucrar. Artigo 107. A colocação, permanência, utilização e transporte de caçambas estacionárias em vias e logradouros públicos depende de prévio licenciamento e são fiscalizados pelo Executivo Municipal nos termos desta lei. Então, vai ser necessário o prévio licenciamento e a fiscalização fica por conta do Poder Executivo Municipal. Artigo 108. Para efeitos dessa lei, são dotadas as seguintes definições. Fique atento agora para as definições, conceitos dessa lei. Nesse caso, vai se tratar de caçambas. Inciso 1. Caçamba estacionária. Mobiliário destinado à coleta de terra e entulho proveniente de obra, construção, reforma ou demolição de qualquer natureza. Segundo, resíduos da construção civil, conhecidos comumente como entulhos, são aqueles provenientes de construção, reforma, reparos, demolição de obras de construção civil e os resultantes de preparação e escavação de terrenos, como tijolos, blocos, cerâmicos, concreto em geral, solo, rocha, madeira, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plástico, tubulações e fiação elétrica. Continuando. Terceiro, resíduos volumosos, resíduos originários dos domicílios, constituídos basicamente por material volumoso, não coletados pelos equipamentos compactadores, como móveis e equipamentos domésticos, inutilizados, grandes embalagens, peças de madeira, resíduos vegetais e outros. Quarto, transportadores, pessoas jurídicas encarregadas de coletar, encarregadas da coleta, do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de deposição. São os transportadores. É o que faz esse meio termo entre os resíduos, entre a coleta e o transporte. 5. Obra. Realização de ações sobre terreno que implique alteração do seu estado físico original, agregando-se ou não a ele uma edificação. E por último, sexto, responsável técnico. É o técnico registrado junto ao órgão federal fiscalizador do exercício profissional e ao órgão municipal competente, atuando individual ou solidariamente como autor do projeto ou outro responsável técnico pela obra. Artigo 109. As caçambas estacionárias e os veículos destinados ao transporte devem ser licenciados anualmente. Fique atento para essas datas. Viu? Aqui as licenças das caçambas estacionárias e veículos destinados ao transporte é anual. Parágrafo único. A unidade licenciada deve ser o conjunto de um caminhão e 15 caçambas estacionárias. Unidade licenciada vai ser esse conjunto, o caminhão mais 15. Artigo 110. Para obtenção da licença deve ser apresentado junto ao ato de solicitação os documentos que seguem. Primeiro, alvará de funcionamento da empresa, licença ambiental da empresa. Terceiro, licença ambiental prévia para o uso da área de despejo dos resíduos coletados. Quarto, certidão negativa de débito junto à Fazenda Pública Municipal. Quinto, certidão negativa de débito junto à Receita Federal. Sexto, certidão negativa de débito junto à Fazenda Estadual.
Sétimo, indicação da área de guarda das caçambas a ser vistoriada pelo SDU competente. Continuando no mesmo artigo, parágrafo 1º. Para a obtenção da licença podem ser requeridos também outros documentos que o órgão municipal competente julgar necessários, não só aqueles que foram lidos anteriormente, considerando-se o impacto urbano e ambiental da realização de serviço e resguardando o interesse público. Parágrafo 2º. A taxa anual de licenciamento da unidade mencionada no parágrafo anterior do artigo anterior é de R$ 180. Parágrafo 3º. Pode ser feito licenciamento separado para cada caçamba com taxa anual de R$ 10. Parágrafo 4º. Sempre que necessário, fica o Conselho de Desenvolvimento Urbano, CDU, autorizado a alterar os valores das taxas ou vinculá-las ao indexador oficial do município ou indexador oficial equivalente. 111. A concessão de licença para colocação de permanência, utilização, transporte, caçambas estacionárias deve ser concedida a todas as empresas que solicitarem o licenciamento junto ao Executivo Municipal, desde que obedecida às exigências dessa lei complementar das demais normas regulamentadoras de serviço. Parágrafo 1º. Fica o Executivo Municipal obrigado a realizar licitação para concessão de serviços públicos de que trata esta lei complementar, quando o número de empresas licenciadas atingir o limite de 10 empresas licenciadas, vai ser necessário licitação em atividade do município. Parágrafo 2º. Atingindo o limite indicado no parágrafo anterior, o Poder Executivo Municipal tem um prazo de 1 ano para realizar o procedimento licitatório relativo à concessão do serviço, quando atingir o limite de 10 empresas licenciadas. Artigo 112. As empresas transportadoras de resíduos que possuam unidades licenciadas devem ser cadastradas conforme a regulamentação do Executivo Municipal. Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal deve dar publicidade anual à relação das empresas cadastradas, como determina o caput deste artigo. Artigo 103. As caçambas estacionárias devem observar as especificações e requisitos a seguir estabelecidos. Quais são essas especificações? Primeiro, possuir dimensões externas máximas de até 2,80 centímetros de comprimento, 1,80 de largura, 1,40 de altura, com capacidade máxima de 5 metros cúbicos. Segundo, ser pintada em cores vivas, sinalizada com material reflexivo nas faces anterior, posterior, laterais e bordas, na forma de ser regulamentada pelo Executivo Municipal, de modo a permitir a rápida visualização diurna e noturna, e pelo menos 40 metros de distância. Terceiro, no lado externo das caçambas deve constar, em espaço não inferior a 1 metro de comprimento, 60 centímetros de altura, em letras de forma, nome, endereço e telefone da empresa, bem como o número de cadastramento, número de caçamba e o número de telefone do órgão municipal competente para a fiscalização de serviço. Quarto, conter o material depositado de tal forma que este não exceda as bordas laterais e superior das caçambas durante todo o período de armazenamento e transporte. 5. Ser dotada durante o transporte de materiais de sistema de cobertura adequado de modo a impedir o conteúdo superior à capacidade e ainda a queda dos materiais durante o transporte. Parágrafo 1º. Fica proibido o armazenamento e transporte de materiais orgânicos perigosos e nocivos à saúde por meio de caçambas. É proibido.
Parágrafo 2º. Fica proibido também qualquer inscrição, propaganda ou publicidade nas caçambas, além da identificação de determinada no inciso 3º deste artigo. É proibido fazer propaganda, publicidade nas caçambas estacionárias. Artigo 114. As caçambas devem ser colocadas, primeiro, prioritariamente no recuo frontal ou lateral das testadas, calçadas, depois nas calçadas do imóvel, do contratante dos serviços. Segundo, não sendo possível o atendimento do disposto do inciso anterior, as caçambas só podem ser colocadas nas vias públicas com estacionamento permitido para veículos. Só podem ser colocadas onde estiver veículos, devendo ser dispostas longitudinalmente ao meio-fio, observando a distância mínima de 30 cm e no máximo 50 cm de afastamento do meio-fio, de forma a não obstruir a passagem das águas pluviais. Terceiro, em ruas com até 7 metros, a mão única, só é permitida a colocação de uma caçamba do lado direito da rua, a cada quadra. Quarto, em ruas com até 11 metros de mão dupla, é permitida a colocação apenas de um dos lados da rua a cada quadra. Artigo 115. A permissão para a colocação e permanência de caçamba nas vias com estacionamento rotativo depende da prévia autorização do órgão municipal gestor do transporte e tráfego que, nesses casos, pode estabelecer condições especiais para o estacionamento de caçambas. Artigo 106. É expressamente proibido o uso de via pública para guardar caçambas que não estejam sendo usadas para a coleta de resíduos da construção civil e volumosa, sendo o prazo de permanência de cada caçamba em vias públicas de, no máximo, 5 dias corridos, compreendidos os dias de colocação e retirada de equipamento, exceto nos locais de estacionamento rotativo, pago, caso em que o órgão municipal gestor de transporte e tráfego pode reduzir ou estender o prazo para atender a necessidade dos locais. Parágrafo único. Quando não estiver sendo utilizadas para a coleta de resíduos de construção ou volume, as caçambas estacionárias devem ser depositadas em local adequado a ser indicado por ocasião do credenciamento. Artigo 117. Fica proibida a colocação de caçamba nas seguintes situações. Primeiro, em esquinas a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Segundo, nos locais onde o estacionamento ou parada de veículo for proibido pelas regras gerais do estacionamento conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, CTB, instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Quarto, nos locais onde existe regulamentação de estacionamentos especiais, como táxis, caminhão, pontos e terminais de ônibus, farmácia, deficientes físicos e outros. 5. Nas vias e logradouros onde ocorrerem feiras livres ou eventos autorizados nos dias de realização dos mesmos. 6. Nos locais onde houver faixa de pedestre, linha de retenção, sinalização horizontal de canalização, sembrado ou sargento. 7. No interior de qualquer espaço viário delimitado por prisma de concreto ou tachões ou ainda sobre pintura zebrada. 8. Sobre posto de visita ou impedimento acesso a equipamentos públicos. 9. Nos trechos de pistas em curva plana ou aclive ou declive, onde a caçamba não seja visível pelo menos 40 metros para o condutor de veículos que se aproxime. 10. Em locais sem incidência direta de luz artificial, pública ou dispositivos luminosos próprios.
que garanta a identificação visual da caçamba a pelo menos 40 metros, tanto nos dias de chuva como no período noturno. 11º. Em áreas de circulação exclusiva de pedestres, praças e áreas verdes. Parágrafo único. Em ruas com menos de 5,80 metros de largura, de meio fio a meio fio, é permitida a colocação de caçambas, utilizando-se 50% do passeio e 50% da via pública, desde que obedecidas as seguintes condições. Primeiro, seja resguardado o limite mínimo de 1,20 m do passeio público livre para passagem de pedestre. Segundo, seja colocada a caçamba de modo a não impedir a livre passagem das águas pluviais ou desviá-las de seu curso adequado. E terceiro, tenha parecer prévio do órgão municipal gestor do transporte e tráfego aprovando a colocação da caçamba. Artigo 118. Em qualquer circunstância, as caçambas devem preservar a passagem de veículos e de pedestres na via pública em condição de segurança. Artigo 109. Para a colocação e retirada de transporte das caçambas, as empresas prestadoras do serviço devem utilizar caminhão dotado de equipamento guindaste ou braço mecânico, cabendo ao seu condutor a observância das regras do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, bem como todas as normas locais de circulação e estacionamento e demais disposições vigentes. Artigo 120. Os resíduos de construção, volumes coletados e transportes pelas caçambas somente podem ser destinados às áreas licenciadas pelo órgão municipal competente. Parágrafo 1º. Caso a empresa não apresente local permitido por lei e aprovado pelo órgão municipal competente para o depósito dos resíduos, quando sua solicitação de cadastramento, a sua deve ser solicitação indeferida. Parágrafo 2º. O depósito de resíduos em local inapropriado ou em discordância com o aprovado quando seu cadastramento acarreta na perda da licença e multa prevista na legislação ambiental por dano ao meio ambiente. Terceiro, o Executivo Municipal deve publicar anualmente a relação das áreas cadastradas indicadas para destinação de resíduos de construção e volumosos. Artigo 121. O gerador de resíduos de construção e volumosos é o responsável técnico pela obra que contratarem os serviços de que trata essa lei. São obrigadas a utilizar somente as empresas cadastradas. Parágrafo 1º. Os geradores de resíduos de construção e volumosos e o responsável técnico pela obra respondem solidariamente com a empresa coletora e transportadora pela correta destinação dos resíduos e colocação das caçambas estacionárias. Parágrafo 2º. A empresa coletora deve fornecer ao usuário comprovante identificando a correta destinação dos resíduos. Artigo 122. Quaisquer danos ao patrimônio público, ao pavimento, ao passeio, à sinalização ou a outros equipamentos urbanos que venha a ser causados pela colocação, permanência ou remoção das caçambas em logradouros públicos são de exclusiva responsabilidade da empresa transportadora, que deve arcar com respectivos custos de substituição, execução e reinstalação. Parágrafo 1º. São também de exclusiva responsabilidade da empresa prestadora de serviço os danos eventualmente causados a terceiros. Parágrafo 2º. O ressarcimento dos custos de substituição, execução e reinstalação de equipamentos urbanos, passeios, pavimentação, sinalização danificados pela colocação, permanência ou remoção das caçambas estacionárias em logradouros públicos deve ser feita mediante a implementação de multa, equivalente aos danos sendo efetivada através da
DATM, Documento de Arrecadação Tributária. Parágrafo 3º. A valorização dos danos causados deve ser realizada pelo órgão municipal competente, tomando-se por base os custos de recuperação dos equipamentos urbanos danificados. A não quitação do documento de arrecadação tributária municipal no prazo de 180 dias implica na inscrição da empresa no cadastro de dívida ativa do município no valor da multa aplicada, inclusos os acréscimos legais indevidos. Acréscimos legais devidos. Artigo 123. A administração municipal, por razão de interesse público, pode, a qualquer momento, solicitar ou providenciar diretamente a remoção das caçambas estacionárias nas vias públicas, sem ônus para o poder público. Artigo 124. Para os serviços terceirizados de coleta e remoção dos resíduos sólidos, aplicam-se, no que forem cabíveis, as prescrições deste Código. Artigo 125. As atuais empresas proprietárias de caçambas estacionárias que efetuam coleta de entulho têm o prazo de 60 dias para se adequarem às exigências dessa lei, contados de sua publicação. Artigo 126. Após o prazo estabelecido no artigo anterior, as empresas infratoras devem ser notificadas, multadas e também devem ter as caçambas estacionárias apreendidas e seus alvarás de funcionamento suspensos. Artigo 127. A desobediência ou não observância das regras estabelecidas implica sucessivamente na aplicação das seguintes penalidades. Primeiro, advertência por escrito, notificando-se o infrator a sanar a irregularidade no prazo de 48 horas, contado da notificação sob pena de multa. Primeiro é advertência. Segundo, não sanada a irregularidade, deve ser aplicada multa com vencimento em 30 dias a contar da data de atuação, sendo procedida também a apreensão do equipamento, ficando a sua liberação condicionada ao pagamento das multas e das despesas de remoção e estadia. Terceiro, em caso de reincidência, a multa deve ser aplicada em valor dobrado. Quarto, persistindo a irregularidade, mesmo após a imposição da multa em dobro, o alvará de funcionamento da empresa e a licença para o serviço de coleta e remoção dos resíduos são suspensos por 30 dias, para que sejam sanadas as irregularidades e pagas as multas e indenizações devidas. Quinto, decorrido o prazo de 30 dias, sem regularização da situação, o alvará de funcionamento da empresa e a licença para o serviço de coleta e remoção de resíduos são cassados, com a consequência interdição da atividade, se é necessário, com o uso da força policial. Artigo 128. É permitida a armação de palanques provisórios em logradouros públicos para. Artigo 128. É permitida a armação de palanques provisórios em logradouros públicos para comícios políticos e efetividades cívicas religiosas de caráter popular, mediante a prévia autorização da administração municipal. Parágrafo único. A autorização deve ser solicitada com pelo menos 3 dias úteis de antecedência. Artigo 129. A autorização de localização de corretos. Artigo 129. A autorização de localização de corretos e palanques deve ser concedida somente se: primeiro, não perturbe o trânsito; segundo, forem providos de instalação elétrica e iluminação adequada quando da utilização noturna; terceiro, não prejudique o calçamento nem escoamento de águas pluviais; quarto, os responsáveis pelos eventos comprometam-se a removê-los no prazo de 24 horas a contar do encerramento das atividades. Parágrafo único. Após o prazo estabelecido no inciso 4º deste artigo, a Prefeitura Municipal pode remover o correto ou palanque, dando material destino que a entender e cobrando dos responsáveis multas e despesas de remoção.
Seção 8ª das barracas. Artigo 130. Na esfera de caráter público ou religioso, podem ser instaladas barracas provisórias mediante autorização prévia da administração municipal. Parágrafo único. A autorização deve ser solicitada com pelo menos 3 dias de antecedência. Artigo 131. A autorização para a instalação de barracas deve ser concedida somente se: primeiro, apresentar bom aspecto estético e estiver em área máxima de 6 metros quadrados. Segundo, estiver afastamento mínimo de 3 metros de qualquer edificação de outras barracas. Terceiro, ficarem fora da faixa de rolamento do logradouro público e distarem dos pontos de estacionamento de veículos 1,50 m. Quarto, forem armadas a uma distância mínima de 200 metros de escolas, quando horários de funcionamento das barracas coincidir com o da escola. 5. Os responsáveis pelo evento comprometerem-se a observar os horários de funcionamento fixados pela Prefeitura Municipal. 6. Não forem localizadas em áreas ajardinadas. Artigo 132. Quando as barracas forem destinadas à venda de refrigerantes e alimentos, devem ser observadas as disposições relativas à higiene dos alimentos e mercadorias expostas à venda. Artigo 133. Nos festejos juninos não podem ser instaladas barracas provisórias para a venda de fogos de artifício. Artigo 134. No caso do proprietário da barraca modificar o comércio para o qual foi autorizado sem prévia anuência da Prefeitura Municipal, a barraca deve ser desmontada independentemente da notificação, não cabendo ao proprietário direto a qualquer indenização por parte da municipalidade, nem está qualquer responsabilidade por danos advindos do desmonte. Artigo 135. A Prefeitura Municipal pode autorizar o estacionamento de caminhões destinados à venda de frutas, desde que seus responsáveis atendam às seguintes condições. Primeiro, permanência com seus caminhões estacionados no local entre 8 e 18 horas. Segundo, não faça exposição de mercadorias fora de caminhões. Terceiro, conserve limpos os logradouros públicos mediante recolhimento dos detritos em vasilhames adequados. Seção 9. Dos serviços executados nos logradouros públicos. Artigo 136. Nenhum serviço ou obra que altere o nível de calçamento ou precise escavar logradouros públicos podem ser executados sem prévia licença da Prefeitura Municipal. Artigo 137. A recomposição do calçamento deve ser feita pelos interessados e fiscalizada pela Prefeitura Municipal, assim como a remoção dos restos de materiais e objetos utilizados. Parágrafo único. Os responsáveis pela obra e o serviço devem reparar quaisquer danos consequentes da execução do serviço nos logradouros públicos. Artigo 138. A inobservância pelos responsáveis do disposto no artigo anterior e seu parágrafo único ocasiona a paralisação imediata do serviço ou da obra que esteja sendo executada. Artigo 139. A Prefeitura Municipal pode estabelecer o horário para a realização do serviço, se este ocasionar transtornos ao trânsito de pedestres ou de veículos aos horários normais de trabalho. Parágrafo único. As empresas particulares autorizadas a executar serviço ou obra no leito dos logradouros públicos são obrigadas a implantar a sinalização de advertência. Artigo 140. A Prefeitura Municipal pode estabelecer outras exigências ao licenciar obras nos logradouros públicos, tendo em vista resguardar a segurança, a salubridade e ao sossego público. Artigo 141. É expressamente vedado: primeiro, transitar ou estacionar veículos nos trechos das vias públicas interditadas para execução de obras. Segundo,
Inserir quebra-molas, redutor de velocidade ou afins no leito das vias públicas, sem autorização prévia da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. O veículo encontrado em via interditada para obra deve ser apreendido e transportado para depósito municipal, respondendo seu proprietário pelas respectivas despesas. Capítulo 6. Da fabricação, comércio, transporte, emprego e depósito de inflamáveis e explosivos. Capítulo 4. Da fabricação, comércio, transporte, emprego e depósito de inflamáveis e explosivos. Artigo 142. No interesse público, a Prefeitura Municipal deve fiscalizar supletivamente as atividades de fabricação e comércio, transporte, emprego e depósito de inflamáveis e explosivos. Artigo 143. São considerados inflamáveis: primeiro, fósforo e materiais fosfarados. Primeiro, fósforos e os materiais fosfarados. Segundo, gasolina e demais derivados do petróleo. Terceiro, ésteres, álcools, aguardentes e óleos em geral. Quarto, carburetos, alcatrão e materiais betuminosos e líquidos. Quinto, toda e qualquer outra substância cujo ponto de inflamabilidade seja inferior a 135 graus centígrados. Artigo 144. São considerados explosivos: primeiro, fogos de artifício. Segundo, nitroglicerina e seus compostos e derivados. Terceiro, pólvora e algodão pólvora. Quarto, espoletas e estopins. Quinto, fulminados, cloratos, formiatos e congêneres. Sexto, cartuchos de guerras, caças e minas. Artigo 145. É proibido: primeiro, fabricar explosivos sem prévia licença das autoridades federais competentes. Segundo, manter depósitos de substância ou de explosivos sem atendimento às exigências legais quanto à construção, localização e segurança. Terceiro, depositar ou conservar nos logradouros públicos, mesmo provisoriamente, inflamáveis e explosivos. Quarto, queimar fogos de artifício, bombas, busca-pés, morteiros ou outros fogos perigosos nas ruas, praças, calçadas e praças de esporte, ou em janelas, portas que se abram para os logradouros. Quinto, soltar balões. Sexto, fazer fogueiras nos logradouros públicos sem prévia autorização da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. A proibição de que trata o inciso 4º deste artigo poderá ser suspensa em dias de regozijo público, festividade religiosa de caráter tradicional, comícios e recepções políticas, situações nas quais a Prefeitura estabelece exigências necessárias à segurança pública. Artigo 143. A capacidade de armazenagem dos depósitos explosivos deve variar em função das condições de segurança, da cabagem e da arrumação interna, ressalvadas outras exigências estabelecidas pelo órgão federal competente. Artigo 147. Os varejistas é permitido conservar em cômodo apropriado, armazéns e lojas, a quantidade de material inflamável ou explosivo fixada pela Prefeitura Municipal na respectiva licença, desde que não ultrapasse a venda provável de 15 dias. Artigo 148. Os fogueiros e exploradores de pedreiras podem manter depósito de explosivos correspondente ao consumo de 30 dias, desde que o depósito esteja localizado a uma distância mínima de 250 metros de habitações mais próximas e 150 metros de ruas e estradas. Parágrafo único. Se a distância a que se refere o caput deste artigo forem superiores a 500 metros, é permitido o depósito de maior quantidade de explosivo.
Artigo 149. A porta de entrada do depósito de inflamável e explosivo e seu interior deve ser sinalizado na forma estabelecida pelas normas específicas. Artigo 150. Os depósitos, assim como os postos de abastecimento de veículos, armazenamentos e granel, ou quaisquer móveis onde existe armazenamento de explosivos ou inflamáveis, serão dotados de instalação para combater o fogo, de extintores portáteis em quantidade e disposição adequada às exigências de normas específicas em vigor. Por enquanto, vamos ficar nesses artigos que se referem à quarta parte do curso da Lei Complementar número 3.610 comentada. No próximo vídeo, vamos continuar a partir do artigo 151. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal, dê seu like e compartilhe nossos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.